Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa, mais um programa inédito do programa Expressão Universitária da URI Erechim. Nos dias 22 e 23 de agosto, a Escola de Educação Básica e o curso de Fisioterapia proporcionaram um momento inédito com o médico João Paulo Becker Lotufo, conhecido nacionalmente como Dr. Bartô. Nós vamos saber em seguida por que disso. Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram 3 encontros realizados na cidade. Na universidade, a conversa foi com os pais e depois com os alunos da escola e trataram sobre álcool e drogas na família e na escola. E um terceiro com lideranças da comunidade, que teve lugar na Câmara de Vereadores, que tratou sobre o que pode ser legislado no município em relação a essa temática. Dr. Bartô é médico pediatra, assessor de direção do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, coordenador do projeto antitabágico naquela instituição e muito envolvido com a questão do tabagismo e do álcool entre as crianças e adolescentes. Bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite e deixar aqui o seu recado à nossa comunidade. Eu que agradeço e só acrescentando a isso, não vão brigar comigo, eu represento esse assunto de álcool e drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria, então, que é a nossa preocupação vem em relação à criança e ao adolescente principalmente, né, em relação a isso. Essa questão então, doutor, para a gente começar a nossa conversa, não é de hoje que traz uma preocupação enorme na área estudantil? Não é de hoje. Eu trabalhei muito com a questão do tabagismo. Hoje não se fuma no Brasil, tem um dedinho meu nessa história. Eu assessorei a Comissão Estadual Pró Ambiente Livre do Tabaco em São Paulo, 2009. O Brasil se tornou ambiente livre do tabaco em 2014 só. E depois eu comecei a atender como alcoólico no consultório aos 14 anos de idade, 14, 15, que é aquela fatídica festa de 15 anos, né? Como já comentamos aqui. E eu estou falando de como alcoólico, não é de vomitar no banheiro, né? O camarada ir para a UTI. Então o álcool entrou na minha luta, apesar de eu sou pneumologista pediátrico, o tabaco tem muito a ver, mas o álcool entrou por motivos óbvios. E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. E eu brinco que eu sou pediatra, gosto de asma, bronquite, pneumonia, não sei, surto psicótico, né? Então foi meio assustador essa história. E desses 6 surtos psicóticos, eu tenho 2 esquizofrênicos lesados para o resto da vida. Então eu acabei me envolvendo na luta aí de todas as drogas, né? Aí que o senhor descobriu quanto é sério essa situação, embora comece para muitas pessoas, o jovem principalmente, como uma brincadeira, um ato de ficar alegre. Exatamente, quer dizer, a gente está vendo que cada vez mais cedo o pessoal está fumando, está bebendo, e cada vez mais cedo as outras drogas ilícitas estão chegando. Mas para ter uma ideia, na pediatria do Hospital Universitário da USP, nós atendemos recentemente um garoto no pronto-socorro que convulsionava. Ele tinha 4 meses e meio de idade, convulsionando sem parar. Resumindo a história, o pai ganhou um sachê ou comprou um sachê de droga, que ele dizia que era êxtase, e dissolveu numa garrafa de água mineral para usar durante sei lá quanto tempo. A tia da criança chegou, foi fazer a mamadeira, usou essa água que estava dentro da garrafa e a criança ingeriu aí uma quantidade de êxtase que não sabemos direito qual foi e convulsionou 4 horas e meia seguidas. E, ao mesmo tempo, chegou uma criança com 15 dias de vida, convulsionando, fez uma parada cardíaca no pronto-socorro, foi entubada, foi para a UTI neonatal, ficou 2, 3 meses lá, acabou falecendo. A causa da morte dela era alta concentração de cocaína na urina de uma criança de 15 dias, que a mãe amamentando, usuária, transmitiu a cocaína via leite materno e acabou intoxicando a criança. Então a droga hoje, ela chega até no berçário, né? Então a gente tem que fazer a prevenção, essa é a minha luta dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, é fazer a prevenção para que isso não ocorra. E nós, pais, avós, professores,
O que podemos fazer numa situação dessa? Eu acho que o problema das drogas, ele começa dentro de casa, das drogas lícitas, vamos chamar assim. E hoje maconha praticamente é uma droga lícita, né? Porque está em tudo que é canto. Então, eu recebo no consultório uma mãe desesperada, essa semana agora, antes de ontem, uma mãe desesperada que veio conversar porque encontrou um baseado na maleta do filho, etc, etc. Então, isso é rotina, um garoto de 14, 15 anos. E as informações que essa juventude tem vêm da internet. Então, até o professor Valentim Gentil, que é professor titular da psiquiatria da USP, ele comenta muito isso. Nós que somos da área científica, não conseguimos transmitir para a população o risco das drogas. Então, a informação que o jovem tem é da internet, que lá, 90 e poucos % é a favor do uso medicinal da maconha, como se diz, que é uma bobagem muito grande, né? Então, a gente tem que mudar, nós temos que ter programas para aumentar a percepção do risco de droga dos pais, porque o pai é que introduziu a maconha para esse menino, por exemplo. O pai é o pai amigão, então ele tem lá uma maconha que o cunhado trouxe não sei de onde, que é uma maconha ecológica, esses papos assim, né? Só que o garoto de 15 anos convulsionou na segunda-feira dentro do ônibus escolar, depois de usar maconha no domingo. Então, existe risco de qualquer droga, cigarro, álcool, maconha, o êxtase, tudo. Existe risco. E nós temos que aumentar a percepção desse risco na população. Porque o próprio pai introduz o álcool para um garoto de 14, 15 anos. E cigarro também. E cigarro também. Então, a gente tem que conversar mais. Nós temos que transmitir mais essa ideia. Agora, todo fumante tem um avô de 90 anos que fumou a vida inteira e tem uma saúde perfeita. Muito disso. E é a mesma coisa que o jovem fala da maconha, né? Quer dizer, mas todo mundo usa. Todo mundo usa, mas os 20% vão pagar a conta. Esse é o problema. E na saúde a gente atende esses 20%. Já que o senhor tocou nesse assunto, fala-se em descriminalização da maconha. O que significa isso, afinal? Vamos... Veja, o Fernando Henrique Cardoso levantou essa bandeira, né? Então, acho que foi uma coisa... A maneira como foi levantado isso foi muito ruim. Porque para o jovem, ele diz, pô, até o presidente... né? Tá dizendo que é bom. Talvez do ponto de vista, talvez do ponto de vista policial seja interessante isso, porque quem está preso, 50% de quem está preso foi detido com porte de maconha, etc. e tal, ou passando uma maconha para o outro, enfim. Então, talvez nesse aspecto, sim. Do ponto de vista da saúde, com certeza é maléfica essa ideia. Por quê? A hora que você libera a droga ou descriminaliza a droga, aumenta-se o consumo. Se de cada 100 que consomem a maconha, 20 vão ficar dependentes e um vai ter um surto psicótico, se eu tiver 200 usando, eu vou ter 40 dependentes e 2 surtos psicóticos. Essa aqui é a estatística. Então, eu não me importo. Quando me perguntam se é a favor ou contra, eu não sou nem a favor nem contra, eu não estou pensando nisso. Se descriminalizar, se liberar ou não, eu vou continuar fazendo a prevenção, que é o que eu tenho que fazer. Então, eu estou mais preocupado em divulgar os malefícios da droga e tentar fazer uma prevenção primária para que o jovem não inicie. E o jovem tem que entender que o cérebro se desenvolve até os 25 anos. Dos 21, está quase completinho, mas tem mais um pouquinho até os 25. Qualquer droga utilizada antes da maturação do cérebro, a chance de dependência é maior. Então, isso que precisa entender. Quer dizer, eu usar maconha com 30 anos é uma coisa, eu usar com 17, 16, 15 é outra. Eu ter um surto psicótico com 30 anos, a lesão do meu cérebro é menor. Eu ter com 15, 16, 17, meu cérebro está em formação. A lesão da maconha é irreversível. Isso que precisa saber. Eu estive numa cidade fazendo uma palestra e um usuário falou assim, doutor, eu queria saber o seguinte, eu já sou, como é que eles falam? Eu sou adicto, mas estou sem usar há 5 anos. Mas eu percebi que a minha memória ainda não voltou.
Quanto tempo sem a maconha para minha memória voltar? Percebe? A lesão da maconha é irreversível. Então, eu tive que dizer para ele, meu amigo, a sua memória não vai voltar. Esse é o ponto da história. Quer dizer, você tem uma diminuição de 8 pontos de QI usando maconha, talvez para nós não faça muita diferença, mas para grande parte da população, 8 pontos a menos vai fazer muita diferença. Então, precisamos pensar nisso. Doutor, do jeito que se fala e da forma com que o senhor está colocando a situação, dá para se falar que nós estamos passando por uma epidemia? Eu acho que sim, né? Não tem dúvida, porque a droga está em todo canto. Quando se fala em droga, me permite, nós estamos falando de maconha, de cigarro, de álcool, né? Droga sintética até. Drogas sintéticas. Né? Do que faleceu há 5 anos lá na Raia Olímpica da USP, aquele rapaz que morreu afogado na Raia Olímpica da USP. Ele estava alcoolizado e ingeriu uma droga sintética que ninguém conhecia direito na época. Porque a droga sintética hoje, muita gente que entende do assunto modifica aquela droga e você faz uma outra droga que não é o êxtase, por exemplo. Só que o efeito daquela droga fica desconhecido. Aquela droga que esse camarada ingeriu produz um calor intenso no organismo. Por isso que ele foi para a Raia Olímpica da USP. Só que estava alcoolizado, aí não sabemos o que aconteceu, se afogou ali. Então, qualquer tipo de droga está fora, né? E a gente tem estudos vitoriosos no mundo a respeito da droga. Então a gente precisa conhecer isso aí. Já que estamos falando de família, escola, como é que a família, a escola, onde a criança, o jovem vive a maior parte do tempo hoje em dia, como é que nós podemos contribuir para controlar mais cedo essa situação? Eu trabalho com 5 itens, que é o que tem no projeto do Dr. Bartô, né? Que é um projeto de prevenção de droga para criança e adolescente. Por favor, por que Dr. Bartô? Esse Dr. Bartô, talvez o senhor se lembre, pela sua experiência, né? Que o Rondo Golias tinha um personagem que chamava Sim. Bartolomeu Guimarães, que era um velhinho de barbicha, que dormia nas entrevistas e tal, e eu imitava esse camarada, né? E aí meu apelido ficou Dr. Bartô, e eu comecei a brincar com isso e foi o Dr. Bartô. Para as crianças tem muita positividade nisso, porque elas me chamam no ambulatório do hospital, Dr. Bartô e tal, quer dizer, gruda a mensagem, né, com o personagem, né? Então isso acaba sendo importante. Como contribuir então, voltando ao nosso... Primeiro item, família unida com limites. Limite é uma coisa que está faltando hoje, né? Regras. A família tem que ter regras, né? A vida não é só balada, por exemplo. Que tal um fim de semana ir para balada, o outro fazer uma atividade com a família? Segundo item, espiritualidade. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de algo espiritual que pode te ajudar. Depois, aumento de atividades culturais e esportivas. Isso foi feito na Islândia, com sucesso terrível. Depois, eu digo que atividades sociais. A família tem que ter um trabalho social e a criança tem que estar envolvida nesse trabalho social. Então, eu me lembro, com 7 anos de idade, eu estava no Exército de Salvação, no orfanato, distribuindo presente no Natal. Nunca vou me esquecer disso. Então, eu tenho um trabalho social intenso. Meus filhos todos têm um trabalho social. Quer dizer, isso vem de família. Eu exagerei um pouco, que meu filho mais velho foi para o Nepal trabalhar numa ONG que resgata meninas do tráfico sexual. Quer dizer, exagerei também, né? Mas a atividade social é importante. E depois, os amigos. Se você está num grupo que usa droga, que bebe aos 16 anos, a chance de você não fazer isso, como é que fica? Então, com quem está seu filho, né? Aonde está seu filho, com quem e fazendo o quê? Esse é o ponto. Então, são 5 itens básicos. Então, hoje, por exemplo, esse rapaz que eu atendi essa semana, por exemplo, que é uma consulta que a gente faz de dissuasão do uso de álcool e drogas, tentar dissuadir, tentar fazer com que ele não use, para ele entender o risco disso, etc., né? Mas se ele está no grupo que usa,
Agora eu falei, vamos fazer o seguinte, que tal você sair com seus pais? Nossa, ele achou um horror aqui. Por quê? Porque a família não tem esse costume. Então eu não vou pegar um garoto de 16, 17 anos e querer que ele comece a frequentar uma igreja, que ele comece a sair com a família. Já foi. Passou a época. Já passou a época. Isso vem de berço, né? Então a família tem que se preocupar com isso. Quer dizer, o pai deixa uma garrafa de vodka para a turma se esquentar antes de ir para a festa. E a turma tem 14, 15, 16 anos. Outro dia, de dois não chegaram nem a entrar na festa. Já foram direto para o hospital. Só no esquenta. Então, né, festa de 15 anos ou festa de qualquer buffet aí, festa de menor de idade, você tem bebida alcoólica. Quanto que o pai bebe na sua festa de família? Né? Quanto que ele bebe? É o exemplo. Se o pai fuma, quer falar para o filho não fumar? Tem vídeo né? Na internet, pois é. Criança Então, dizendo que quer ficar grande para beber que nem o pai. Pois é. Antigamente, na minha época, você tinha que tomar uma cerveja e fumar um cigarro para você, é o pedágio, vamos dizer, da adolescência para a vida adulta. Hoje, né, no meu tempo era Cuba Libre, né? Que era rum com Coca-Cola. Hoje, faz parte a vodka e faz parte um cigarrinho de maconha. É o pedágio para passar para a vida adulta. Então, o jovem tem essa conotação. Então, esses 5 itens acho que são os mais importantes. Se a família leva a sério isso, falar claramente sobre essa questão desde cedo é extremamente importante. Com certeza. Eu tenho vários programas que a gente chama de aconselhamento breve sobre álcool e drogas. Dentro do consultório pediátrico, meus residentes têm que tem que descobrir qual é o risco de droga daquela família. Por exemplo, eu estou fazendo puericultura ali, um nenê de 5, 6 meses, a mãe está lá, o pai fuma. Bom, tenho que conversar sobre o cigarro, sobre o tabagismo passivo, sobre a morte súbita de criança que mora em casa de pais fumantes. Tenho que dar essa ideia. Tem lá, o avô é alcoólatra, eu tenho que falar para a família, não bebam, porque o risco de um de vocês ser alcoólatra é muito grande também, porque tem a questão genética. Então eu tenho um tio que era alcoólatra. Minha esposa tinha um tio que era alcoólatra. Eu falei para os meus filhos sempre, não bebam, porque o risco de um de vocês ser alcoólatra é muito grande. Nós temos a genética dessa doença do alcoolismo. E assim vai. Então, é por aí. E como é que fica a questão de beber socialmente, então? Pois é. Todo alcoólatra bebe socialmente. Né? Você pergunta, você bebe? Não, só socialmente. Mas socialmente ele bebe todo dia. Né? Ou o jovem é o quê? É o binge drink. O que é o binge drink? É beber por excesso, a tradução disto. É aquele que chuta o pau da barraca no fim de semana. Começa quinta-noite o fim de semana. E vai até segunda. Né? Então, não é alcoólatra só aquele que bebe todo dia. O binge drink é um tipo de alcoólatra. Né? Ele não fica um fim de semana sem beber. Eu tenho um rapaz, eu estava falando lá do aconselhamento breve no consultório, né? Esse é um tipo de aconselhamento. Só que o jovem médico ou o velho médico, ele não faz isso. Ele vê a doença só e acabou. Né? Eu atendi uma criança que a mãe deu 8 broncas no filho mais velho durante a consulta. E a criança pequena que veio por causa de uma bronquitezinha ali e tal. Eu achei aquelas 8 broncas demais. Resumindo a história, quando nasceu o de 2 anos agora, que é fruto de outro casamento, ela deu o filho de 8 para a avó cuidar. O de 8, quando vem na casa do de 2, mete a mão no moleque de 2. Óbvio, porque roubou o lugar dele. E o pai do de 2 senta a mão no moleque de 8. Então, a bronquite ali era o menor dos problemas. Então, o médico tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Eu ia entrar um pouquinho mais na questão, mas já estamos quase no fim do nosso programa, para o senhor detalhar um pouquinho também sobre esse projeto seu dentro da USP. Envolve todo mundo? Como é que funciona isso? Nós temos um projeto que chama Aconselhamento Breve sobre Drogas via Internet. Por quê?
Quantas escolas eu vou conseguir, quantos municípios eu vou conseguir ir, né? Então, via internet, hoje a internet é o meio de comunicação. Então, a gente manda um videozinho de 2, 3 minutos falando do que a gente está falando aqui, mas com dados científicos. Então, tem um que já está lá no site do Dr. Bartô, você abrir lá, puser no Google, Dr. Bartô. Dr. Bartô, pum, vai sair lá. Em cima tem aconselhamento breve sobre drogas, está tudo ali. Então, falando, olha, não use drogas até os 21, porque o seu cérebro vai se formar até os 21, então o risco é maior. Está lá e tem um trabalho científico mostrando isso, dados científicos. Então, outra coisa, a maconha medicinal. Eu vou falar, a maconha medicinal não existe. Existe é o canabidiol medicinal, que é uma substância da maconha. Não é fumando maconha que você vai conseguir um benefício. Muito pelo contrário, um baseado equivale a 4, 5 cigarros para risco pulmonar de doenças. Então, esse programa de aconselhamento tem que ser contínuo. Então, nós bolamos isso. Então, por exemplo, eu mando para a Sociedade Brasileira de Pediatria esse vídeo, ela repassa para os 25 mil pediatras do país. Eu preciso mudar a cabeça do pediatra. Eu mando para um grupo, uma ONG, Free Mind, ela manda para 15 mil associados. Então, nós estamos com 60 mil. Começamos em agosto isso. 60 mil pessoas recebendo. Eu quero chegar a 300 mil, 400 mil, sei lá quantas. Né? E eu já sinto resultado nisso, porque tem gente que me liga, já nem sei como é que ela recebeu aquilo, porque um repassa para o outro, aquela coisa de internet. Então, o nosso projeto é esse, é um aconselhamento breve sobre drogas via internet. E nós estamos mandando para as escolas também. Tem escolas privadas que estão querendo receber esse material, eles repassam para os pais de alunos e repassam para os professores. Para isso, a rede da internet é importante, né? Importante. Por isso que estamos aqui também. Se pudesse ter, pela televisão, 2, 3 minutos de um aconselhamento breve, de um videozinho, é uma ideia. Pronto, surgiu aqui agora. Né? Mesma coisa, eu tive ontem na TV Gospel, lá em São Paulo. Mesma coisa, sexta-feira é um programa mais de cultura. Então ela vai pôr lá 2, 3 minutos. Pronto, sei lá quantas pessoas vão ver isso aí, né? Mas é a maneira da gente usar a internet para divulgar e aumentar a percepção do risco de droga que a juventude, os pais, os professores, os médicos, que a população em geral não tem. Porque a informação que o pessoal tem é só via internet, ali fala quem quer e você ouve coisas absurdas, né, dizendo aí de liberação de maconha ou coisas desse tipo. Esses vídeos que o senhor falou, nós, públicos leigos, digamos assim, temos acesso também? Com certeza, tá? Esse programa está no site do Dr. Bartô. Isso, está lá. Né? O que eu tenho, porque isso aí dá um trabalho para se fazer, né? Eu tenho que gravar, vou atrás do professor lá que fala sobre, gravei agora em João Pessoa, um congresso médico lá, e o professor gravou. E essa coisa que eu também não conhecia. Um baseado para o pulmão é igual a 4, 5 cigarros, do ponto de vista pulmonar, risco pulmonar de doenças. Então, ele gravou isso em 2 minutos e tem um artigo científico lá comprovando isso. Está lá, é só acessar ali. Doutor, o senhor também é secretário do Departamento de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o senhor falou isso no início. Tem alguns contatos aqui, e isso, o contato hoje é fundamental. Qual seria o endereço? Não é o doutor Bartô aqui que dá essas... O meu site pessoal, que é o jlotufo@hu.usp.br, e tem também os telefones aí, que é o 3024 7490, que é o mais fácil aí de me achar, com 11 na frente, né, que é São Paulo. Então, a ideia é a gente trocar ideias, né, ventilar novas ideias, novas maneiras de prevenção, e todo mundo trabalhar nesse sentido, né? Então, nós vamos ter tivemos uma reunião na Câmara dos Vereadores. Eu também faço um trabalho de advocacy, porque como é que a gente conseguiu diminuir o tabagismo no país? Não foi eu tratando lá, fazendo o pessoal parar de fumar no meu consultório, foi fazendo advocacy, votando leis como essa de não se fumar em ambiente fechado. Restaurantes, né? principalmente. E a minha proposta é votar uma lei, por exemplo, de não beber a céu aberto.
Não beber na rua, como é nos Estados Unidos. Já tem algumas coisas nesse sentido no país, né? Já tem algumas raras coisas nesse sentido no país. Mas agora, quando você fala para a população tabagismo, todo mundo sabe que fumar faz mal. Agora vai mexer no álcool. Agora, você você beber em público, você está estimulando a criança a beber no futuro mais precocemente. Essa é a preocupação. Ninguém é contra a bebida, né? Mas tem que ter regras. E regras estão faltando um pouco no nosso país aqui. Doutor Bartoldo, terminou o nosso tempo, que pena. Mas o senhor vai voltar logo aqui em Erechim. Nós, com muito prazer, teremos condições de receber novamente aqui no nosso programa para maiores esclarecimentos. Acredito que as informações do Dr. Bartoldo foram extremamente importantes para nos esclarecer e nos alertar cada vez mais sobre a importância de estarmos atentos sobre essas situações. Muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso programa e também com a nossa comunidade aqui de Erechim, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você aí em casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.